Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e vocês chegando mais uma vez, começando a semana, começando muito bem a semana, Semana Santa, né? Ontem foi domingo de Ramos, hoje já é uma segunda-feira que a gente já pode dizer que é abençoada e já vamos nos preparando aí para a Sexta-feira Santa, para a Páscoa, e o assunto hoje tem um pouquinho a ver com isso, eu descobri quase agora, né? Gabriela Ries. Muito bem-vinda. Obrigada. A Gabi. É, né? Gabi Bem-vinda. Rias, obrigada. Bem-vinda, viu? Obrigada, A gente Sá. vai bater um papo com esta taróloga, astróloga, que está realizando um lindo trabalho também com constelação, com o tarô. Ela tem uma jornada bem interessante que a gente vai conversar aqui, mas o mais importante é que a gente vai falar desse despertar da essência feminina que você vem estudando muito através de Maria Madalena, através das deusas. E tem uma coisa bem interessante, né? Que é, como é que é? Caminhando com Madalena na Semana Santa. É então, interessante. tem que vir numa segunda-feira, né? Porque se eu deixasse para sexta, não ia dar certo. A gente tinha que começar falando sobre agora, porque é o início de tudo, né? E tem uma energia, né? Poderosíssima. Tem. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM, lá pelo nosso site vibemundialfm.com.br. Você tanto pode nos ouvir, como pode ser direcionado para o nosso YouTube. Lá você assiste, você vê a gente aqui no estúdio, estamos ao vivo, faz reprise, tamo lá. E eu não quero perder tempo, porque o assunto é muito interessante. Nossa, daria pra ficar uma semana. Não é só de falar de Maria Madalena, porque eu acho que já pano pra manga, né? Exatamente, daria uma semana para falar sobre ela. Eu quero, então vamos começar desse começo aqui da Semana Santa. Caminhando com Maria Madalena na Semana Santa. Qual que é a importância que nós temos que acordar, né? Que Madalena tem nesta semana. Na verdade, até vou dar um pulo antes, né? Um salto antes, que assim, Madalena. Primeiro assim, vamos falar sobre o nome. Maria Madalena. Maria não é um nome, é um título de alta sacerdotisa. E Madalena vem de Migdael, que era o local onde ela morava. Então, Maria de Magdala é tipo Maria do Bairro. Tá. É o lugar onde ela morava. Ela morava. Só que Migdael, em aramaico, também significa torre. Por isso que Madalena é chamada de a Torre do Rebanho, de Jesus. Ela era o pilar. Então, a gente já entende daí a importância dessa mulher. Então, assim, existem muitas teorias, né? Existem muitas teorias sobre Madalena, não é algo aleatório, foi descoberto evangelhos gnósticos, né? E existe real, assim, comprovações sobre isso. Então, quando a gente traz Madalena de volta, a gente está falando de uma energia feminina que foi calada, que foi velada. Ela é primeira apóstola. Se a gente for analisar, a primeira apóstola porque ela viu Cristo renascer, ressurgir. Então, ela foi a primeira a ver o Cristo ressurgir. Mas tem um motivo para isso, né? E sujaram muito o nome dela. Então, qual que é a importância de Madalena na Semana Santa? Porque, assim, Jesus de Nazaré se tornou Jesus o Cristo. Quando ele recebe a energia do Espírito Santo e se torna essa energia crística de elevação de amor, ele já sabia a missão dele, de morrer como um mártir, para poder ser relembrado, né? Gente, o cara é o maior influencer do milênio, porque a gente está em 2023, pessoal. E ele continua. Exatamente, né? A pessoa mais influencer de bobo não tinha nada. Então, essa Semana Santa é uma semana de uma passagem, de uma ascendência espiritual, onde ele não é nem morrendo, né? Ele transmutou para um outro estágio. Ele só foi capaz de fazer isso porque ele tinha a Torre do Rebanho. Porque ele tinha o pilar energético dele, que é o que a gente estava conversando ali, né? Do campo eletromagnético, que eu já vou explicar, que eles formavam juntos. Então, não seria possível Cristo passar por essa transmutação sem ter a energia das Marias junto com ele. As três Marias, Mãe Maria, né? A Maria, irmã de Lázaro,
né? A Maria, irmã de Lázaro, não. A Maria Salomé e a Maria Madalena. E tinha a Marta, a irmã de Lázaro, juntos. Então, essas Marias, essas mulheres que estavam juntas, elas eram um pilar de Cristo. Então, essa energia feminina foi o que sustentou o Cristo até esse caminho da ressurreição dele. Então, esses 7 passos até a morte dele significa um desprendimento que ele foi tendo, que elas foram tendo, até a morte e a ressurreição, que tem a crucificação e tudo mais, entende? Uhum. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala do número 7, a gente vai para um lugar que é o porquê eu fiz o Caminhando com Madalena na Semana Santa, que é uma alusão aos 7 demônios, ou os 7 obstáculos, os 7 pontos de superação de Maria Madalena. Que nos estudos que eu já venho feito, tá cheio de livro aqui, principalmente... São livros de estudo. Não, o livro do Leloup, por exemplo, que ele fala muito sobre a comparação dos 7 demônios, né, o que é péssima essa palavra, mas com os 7 obstáculos que ela foi superando, que ela foi ascendendo espiritualmente. Então, a proposta dessa semana, que é o Caminhando na Semana Santa com Madalena, é não só a gente entender que ela é muito responsável por ele conseguir se libertar e se entregar para esse amor do mundo, da humanidade, mas também a gente fazer uma alusão ao processo de ascendência espiritual que ela teve. E quando ela ilumina, é quando ela consegue ver o Cristo ressurgido. Então, essa semana que a gente passa, ela também liberou um dos últimos, né, os últimos chakras dela, que é quando ela sobe a Kundalini, se ilumina e ela consegue, então, ver o Cristo ressurgido, entendeu? Então, esses 7 dias serão dias para também quem te acompanhar, quem te segue, poder também trabalhar cada um desses elementos dentro de si. É muito mais, porque assim, né, a gente não consegue fazer uma libertação de chakra, não. bichakra, de forma porque nenhuma. Madalena foi isso, ela foi liberando os chakras até ela poder chegar no último, no coronário, mas é só para trazer uma consciência. Então, são 2 coisas em paralelo, né? São esses 7 caminhos de ascendência do Cristo. Não gosto nem de falar Jesus, né? Porque ali já não existia mais a figura humana, ele já estava num outro lugar. Era uma energia crística. Exatamente. Ali já é uma ascendência da energia crística, né? Então, são esses 7 passos dele. E também é uma alusão ao processo de iluminação dela, que não aconteceu nesses 7 dias, né? Que já veio acontecendo, mas eu peguei o gancho e fui criando essa conexão entre os dois. Porque o número 7, aí também tem uma coisa importante para dizer, que assim, quando descobriram o Evangelho de Maria, né? Uma longa história, mas estavam faltando 6 páginas. Uhum. Ou seja, essas 6 páginas que estão faltando, o que estava escrito ali que a gente não podia nem saber? E começa a partir... Na verdade, acho que são 4... Eu acho que tem uma ou duas primeiro, 4 rasgadas e mais uma, entende? Então, você vê, o início do evangelho dela tem coisas cortadas que você não acessa. Uhum. Então, existe um poder, existe um código oculto ali que a gente não tem acesso. Então, todos esses estudiosos chegam muito à conclusão, né, de que a fala dela é muito a fala que Cristo tenta colocar na época, é que é a linguagem do amor, é a igreja do amor que eles tanto tentaram pregar, né? Então, é muito nesse lugar, essa caminhada que eu tentei trazer à tona, né? E quando a gente olha para este novo momento que nós vivemos, dizem muito que é uma energia feminina, que vivemos hoje num planeta de energia feminina. E Madalena vem para trazer essa energia para nós, para poder mostrar para as mulheres também qual é o poder que elas têm e sempre teve na humanidade, né? Sim. É que foi adormecida com a sociedade, com a igreja. Muito. Então, e esse é um tema interessante, porque assim, muitas mulheres de uns anos para cá, olha, eu já estudo sobre a Madalena há mais de 8 anos, assim, 7 anos mais ou menos. E eu te falo que desde a pandemia, principalmente, um boom de mulheres que trabalham com as terapias, né, holísticas e por aí vai, estão falando muito de Madalena. Porque Madalena é o arquétipo do futuro da humanidade. Porque, lembra, a gente estava conversando ali, onde eu falei assim, ó, por que ela foi calada? Porque é a voz de Cristo, é a palavra de Cristo pelo coração de uma mulher. Então,
quando se cala essa energia feminina de lá de trás, ela foi a maior feminista. Sim, desde sempre, Ela né? foi a maior feminista, ela levantou uma bandeira na época que, assim, veja, não tinham só 12 discípulos, né? Diz que tinham 12 discípulas, 12 apóstolas, 12 mulheres, e as mulheres vinham de famílias muito ricas, elas que davam o suporte financeiro para os apóstolos, para Jesus poder fazer essa caminhada. Existia um investimento aí, porque precisavam, né? Então, veja, desde lá de trás, queriam calar esse feminino. E assim, quando Jesus é crucificado e Madalena foge para o sul da França, que é uma outra história, e ali começou a igreja de Madalena, a igreja do amor, por que quiseram calá-la? Porque ali ela queria construir, né, ali na região de Jerusalém, depois Alexandria, onde ela fugiu. Aliás, todos os evangelhos dela foram descobertos ali na região do Egito, né? Quando calaram Madalena, na verdade, o que foi cortado? A capacidade de se falar sobre uma energia do amor, sobre uma energia de poder ser mulher, de poder ser falada, de poder ser vista, numa época em que a mulher não podia nem ir ali do lado. Então, quando se fala hoje de Maria Madalena, na verdade, é você poder trazer um arquétipo de um feminino perdido e dar voz para isso agora, entende? Então, por isso que aqui o Robert Power, que é um cara que trabalha com antroposofia, ele fala muito sobre isso, sobre Madalena ser o arquétipo do futuro da humanidade. Tem carta de tarô aí que você me mostrou. Esse daqui é um outro livro, é desse livro aqui. Mas, assim, o que é interessante é isso. Ela é um arquétipo. Ela é um arquétipo, Samira. Ela não se trata sobre uma mulher, se trata sobre um arquétipo de um feminino que traz à tona uma palavra crística, uma palavra que foi calada lá atrás. Então, é dar voz para algo que já vem há mais de 2000 anos, entende? E que nós, como mulheres, trazemos dentro de nós, através do nosso inconsciente e das células. A ancestralidade deixou isso aqui com a gente. Isso, e aí você volta, a gente estava falando, né? A gente volta lá para Lilith, que foi a primeira mulher. É antes. Na verdade, Madalena, ela dá voz para Inanã. Ela dá voz para a rainha de Sabá, que foi a consorte de Salomão. A gente está falando de Ísis. A gente está falando de muitas deusas que não foram muito bem reconhecidas porque era um feminino perigoso. Haja vista que, na Inquisição, quem que morreu foram as mulheres, as curandeiras, que começaram a resgatar isso. Se a gente for voltar para o Antigo Egito, para os celtas, para os druidas, para as religiões pagãs que respeitavam o feminino, a conexão com a natureza, tá tudo bem. Foi a partir do Império Romano que eles começaram a invadir o Egito, a partir do cristianismo sendo colocado como um pilar distorcido, que o feminino foi calado. E aí começou toda uma era, que é essa era de peixes, onde a energia do feminino, a gente não está falando somente das mulheres, a gente está falando da energia do feminino foi abaixada, né? Ela foi colocada debaixo da terra. Lembrando que todos nós, homens e mulheres, somos yin e yang. Exatamente. A gente está falando de homem e mulher, a gente está falando de uma energia feminina. E se isso não for resgatado, a humanidade começa a ficar muito prejudicada e desequilibrada, que é o que a gente está vendo por aí. Então, quando a gente fala de Madalena, a gente resgata um feminino perdido em nós. A gente dá voz para uma mulher, um arquétipo, que poderia ter sido o pilar de Cristo. Entendi. Então, se comprova que Madalena é noiva dele, se você comprova que Madalena fez um par com Jesus num campo eletromagnético, a igreja fala, opa, pera, então feminino e masculino são iguais. Hoje em dia já é super aceito isso, mas imagina naquela época, entendeu? Como assim que vai ter uma papisa? Como assim que vai ter uma apóstola que fala? Como vai ter uma mulher que prega? Hoje em dia tudo bem, mas naquela época, naquele momento não. Entendeu? Mais de 2000 anos, né? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E quando a gente faz um trabalho voltado a isso, quer dizer, a Gabi já se transformou muito devido ao estudo das deusas e de Maria Madalena. É um contínuo, né? É um contínuo, né? E quando você traz isso para o seu público, você traz isso para nós aqui, agora
que tipo de trabalho nós podemos aproveitar para fazer através destas mulheres, utilizando esses arquétipos mesmo? Eu acho que, assim, para além do trabalho que eu estou desenvolvendo com as mulheres, que eu não sei se é sobre isso, né? Mas eu acho que quando a gente... eu posso falar uma coisa antes? Pode. Olha, porque isso é uma coisa que eu estava falando para a Samira, gente, que é muito importante. Nós, mulheres, eu acho que quando a gente entender isso, muita coisa se liberta. Veja bem, durante muitos anos, nós, mulheres, e eu mesma, tô casada há 23 anos, e a gente aprendeu que a mulher é que doa. A gente que doa, a gente que é o esteio de uma casa, a gente que é o, né? A gente tem que lembrar que quem doa, quem tem o falo, quem coloca na sementinha lá é o homem. Então, o homem doa. O campo de Jesus é elétrico. Ele recebeu da divindade, do Pai, Céu, o Espírito Santo, para poder aterrar, né? Para fecundar a terra, a espiritualidade. A mulher tem a vulva, então ela recebe, ela gesta e ela manifesta. Então, nós mulheres, a gente recebe, a gente gesta, a gente manifesta. O masculino doa. E Madalena, o que ela faz? Ela pega a energia da mãe terra, do feminino, que começa na escuridão, que começa num útero, que começa num ovo, que começa no quentinho, lá dentro. Então, a mulher, ela tem a capacidade de, a partir da escuridão, iluminar, que foi o que ela fez. Então, ela sobe energia, libera todos os 7 chakras, que são os demônios, que não entenderam na época, e ela se ilumina. Então, o campo de Madalena e Jesus, o campo eletromagnético deles, tinha a capacidade de potencializar o amor. Então, respondendo essa pergunta, qual é o trabalho que a gente tem que fazer? O primeiro trabalho é entender que a gente não precisa doar. Sim. Que a gente tem a permissão de receber, gestar, silenciar e então manifestar. E essa, parece que não, mas essa é a primeira... eu acho que esse é o primeiro entendimento que nós, mulheres, teríamos que ter dentro da gente. Que a gente não precisa só doar. É claro que a gente tem energia masculina dentro de nós. A energia do dar e receber, mas é isso que a gente estava conversando lá fora. Quando a gente faz esse movimento da lemniscata dentro da gente, mulher acionando o masculino e o feminino com equilíbrio, o homem também, porque a masculinidade também não está saudável, os homens também estão perdidos, os homens também não sabem mais qual é o lugar deles, entende? Quando a gente equilibra isso, a gente tem uma sociedade mais saudável. Então, qual é o tipo de trabalho que nós mulheres temos que ter? O primeiro é introduzir isso dentro do nosso inconsciente, que a gente merece receber, que a gente pode falar sobre o que está dentro do nosso coração, que a gente não precisa ser um pilar o tempo inteiro de segurar tudo. Então, essa é a primeira coisa. E eu acho que... a mulher tem muito disso. E a mulher tem muito disso. Essa coisa, como eu sou guerreira. Não precisa ficar... Não precisa da guerra. Não precisa nesse arquétipo. Então, a gente está nos arquétipos muito, muito complicados. Então, existem muitos trabalhos, né, Samira, que a gente pode desenvolver, desbloquear. Mas, por exemplo, trabalhos de meditação, trabalhos respiratórios, né? Tomar muito cuidado com Tantra, que não é qualquer energia de trabalho com Tantra que a gente pode sair liberando os chakras. Tem que tomar muito cuidado com tudo isso que a gente está trabalhando. A mulher, ela já vem trabalhando. Ela já vem fazendo esse movimento ascendente. Eu acho que, na verdade, a sociedade, tanto o homem como a mulher, deveria fazer um trabalho mais de equilíbrio. Entende? Com os dois, né? Com os dois, na realidade, entendeu? Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim. É porque nós como mulheres, a gente já faz muita coisa. E talvez seja sobre isso, sabe? Madalena, quando ela foge para a França, ela fica 30 anos dentro de uma caverna, né? Diz a lenda. Onde ela fica internalizando o seu movimento. Eu acho que a gente precisa e merece ficar mais no silêncio, sabe? Não é não falar. Não precisa passar os 30 anos não de Madalena. Não é isso, mas não é isso. É o silenciar. Se dedicar mais, né? Si. Se silenciar por mais vezes durante o dia, até para poder se conectar com a sua essência. É porque a gente não tem permissão para isso. A gente não tem permissão. Ou você silencia uma mulher... Do tipo, não pode falar mais nada, ficar quieta, que não é nesse silêncio que eu tô falando. Ou ela pode ficar quietinha. É porque, assim, a gente tem essa energia intrínseca dentro da gente de receber. Como é que você quer manifestar uma coisa se não tem tempo de pausa? O feminino precisa de tempo de pausa. Nem o nosso período da menstruação a gente é respeitada. Nem nisso. Tipo, a gente sangra todo mês. A gente sangra todo mês. Vai colocar um homem sangrando todo mês.
Se joga. Tipo, né? Então, eu acho que é essa busca que cada Por isso que é a mulher. essa busca que a gente tem que ter de ficar mais no nosso silêncio é um grande movimento esse. Já temos um ponto para começar, meninas. Já tem um ponto para começar. Através do silenciar. E pode ser um pequeno movimento, não precisa ser. Muito. Aprender a delegar. A gente também não delega, né? A gente fala pro marido. O que eu faço? Cuida das crianças. O marido cuida das crianças, você fica kikiki. Como você quer que o cara seja pai das crianças? Você se intromete. É verdade. Agora, nos últimos minutos do programa, eu quero que você fale do teu trabalho. Tá. Então, nós temos agora essa semana, né? Essa Caminhando semana, com Madalena. E é pela internet, é pelo Instagram. Isso. Na verdade, é o seguinte, essas postagens que eu tô fazendo no Insta, ela é baseada num material que eu coloquei há 2 anos atrás na pandemia. Então, esse material, ele me provoca para que eu possa enxergar os meus demônios? Sim, então, esses demônios são os obstáculos, são os pecados capitais, são os pontos de superação que a gente pode olhar, luz e sombra, para que a gente possa libertar isso. E aí, baseado nesse trabalho da Madalena, de 2 anos atrás, eu desenvolvi a Jornada das Mulheres Primordiais. Tá. Junto com a minha parceira de trabalho, que é a Daraína Prenholato, que inclusive é minha tia, e ela é consteladora sistêmica, e a gente criou um negócio, gente, chamado Constelarô, que é a constelação sistêmica com o uso das cartas do tarô. Oculto. Então, o tarô fica de cabeça para baixo, a gente vai constelando ali sem a gente ver o que está acontecendo. Mas o que? A gente, cada mês, uma vez por mês, cada mês a gente trabalha com a energia de uma deidade. Então, começou em Iemanjá em fevereiro, que é a pré-concepção do feminino. O mês passado foi Lilith, que é a primeira mulher onde concebe-se o feminino. E agora, os próximos 7 meses é a subida de cada chakra. E cada chakra é conectado com uma deidade. Então, esse mês a gente vai trabalhar com a energia de Baba Yaga e Hathor. E assim vai. Quando chegar no 7º chakra, a gente vai trabalhar com a energia de Madalena. E aí, o último mês é Oxum, que começa no mar e termina no rio. Então, são 10 meses a gente trabalhando, uma vez por mês, terça-feira, às 7 da noite, 2 horas de constelarô, baseado nas energias das deidades femininas, né? Essa Gabi é incrível. e é tão legal isso, né? Porque você une o tarô, você une a constelação, você une a nós. Une as deidades, une Madalena, une os chakras, porque a gente vai limpando os chakras, e as ancestrais, porque em cada chakra mora uma ancestral nossa. Em cada chakra? Sim, senhora. Que eu já tinha ouvido falar das avós que vão se mantendo. Mas tem a avó tem a mãe, tem a avó por parte de mãe, a avó por parte de pai, as bisas, as tátaras, e assim vai. E vai. Só o feminino. A linhagem, só o feminino. Só as linhagens femininas moram dentro do nosso campo. Quem quiser contato? É no @ Gabriela Ries Terapias. Gabriela Ries. Eu tô chamando de Gabi, mas é Gabriela Ries. Com L só. Terapeuta? Gabriela Ries Terapias. Terapias. Instagram. Lá tem o link. Lá tem o link na bio. Aí é qual deusa que surgiu agora? Ai, quando gente, você a Naja. Da onde saiu essa Naja? Ai, gente, sei lá, da Lilith, coitada, que eu vou te dar um esquecida. Ganchinho aqui agora, até que você tem todo esse trabalho lindo. Tarô? Tarô. Egípcio e... Ai, olha, tarô egípcio, tarô terapêutico, tarô sistêmico, que eu constelo pelo tarô. Tá. Que não é constelarô, é outra coisa. Tá. Mas é 20 anos de tarô, né? Agora, astrologia, metendo as caras na astrologia. Depois de 3 anos estudando astrologia, estamos trabalhando com um mapa astral e o trabalho com o feminino, né? Que já vem há muitos anos. Né? Lindo, né? Esse trabalho também. Se você tivesse que indicar um livro desse para as pessoas ouvirem... tem o muitos. Evangelho é básico, né? Mas eu acho que esse livro, de todos, porque esse aqui fala muito da história, né? Maria Madalena e Santo Graal. Ele é mais histórico. Okay. Esse do Leloup é lindo, ele é uma poesia, só que ele fala, esse é o livro baseado nos 7 chakras. O Romance de Maria Madalena. Esse é lindo, mas esse livro aqui, que eu tô com muitas coisinhas, da Megan Watterson, esse é maravilhoso. Porque esse livro aqui, ela vai correlacionando a energia de Madalena com as deusas. Maria Madalena revelada. É muito lindo esse livro. A primeira apóstola e seu evangelho feminista
Megan Watterson, pela editora Madras. É maravilhoso esse livro. Obrigada, Gabi. Imagina, já acabou. Já acabou. Em julho a gente faz uma série Madalena, que o dia 22 de julho é o dia dela. Tá bom, tá convidada. Tá convidada. Ai, obrigada, Gabi. Obrigada, gente. Gabriela Ries Terapias. É por lá que a gente se encontra. Obrigada. Vou fazer esse dia 11 de abril, meses. hein? Muito bem. Dia 11 de abril. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.